Francisco Lima, um homem que morava e trabalhava na roça, na zona rural. Ele se tornou um criminoso. Um criminoso perigoso. Enche a tela para quem está em casa. Aí você me pergunta assim, como um agricultor se torna um assassino? No final de semana, ele bebia com um amigo, quase irmão dele, conhecido da família. Eles estavam dentro dessa casa, no quilômetro 35, na saída para a Aparecida do Rio Negro. Pode vir para mim. Quem bebia com Francisco era um homem identificado como Antônio Lima de Souza, também agricultor, morador da zona rural. Segundo a polícia, em meio à bebedeira, os dois passaram a discutir. E no meio dos gritos de fúria, Antônio Lima teria se armado com um facão. Já o Francisco teria se armado com uma arma de fabricação caseira, uma espingarda. Infelizmente, essa era uma tragédia anunciada. Você embarca agora em uma história exclusiva e assustadora no Cidade Alerta. Eu mesmo acompanhei o caso e te mostro, veja. Uma história cercada de mistérios. Um homem assassinado na área rural. Um crime que busca explicações. Durante a tarde, os policiais militares, a polícia civil, a polícia científica, todos acionados. Um crime aconteceu no quilômetro 30, na estrada que dá acesso à Aparecida. A vítima, um homem que teria se desentendido com outro dentro de uma casa, na área rural. Segundo informações, os homens estavam durante todo o dia em uma espécie de comemoração dentro desta casa. A casa humilde, na área rural. Então eles bebiam, conversavam e pareciam festejar. Em um certo ponto da bebedeira, os homens se desentenderam. Começaram a discutir. A briga evoluiu. E a agressão verbal se tornou agressão física. Segundo o autor do crime, um homem, já identificado pela polícia, é o Francisco da Silva, o autor do crime. Francisco teria discutido com Antônio Lima de Souza, a vítima. Antônio Lima estaria armado com um facão. Francisco foi até um dos cômodos da casa e se armou com uma espingarda, uma cartucheira. Depois que ele se armou com essa arma artesanal, os dois começaram a travar uma intensa batalha dentro daquela casa. Foi aí que houve um disparo certeiro. O homem foi assassinado, um tiro a queima-roupa, sem nenhuma chance de defesa. O mistério. Duas versões de uma história assustadora. Nós vamos justamente caminhando pela lateral da casa. Salomão, vem comigo, o terreno é muito escuro, é uma área rural. Nós somos a única emissora de TV a vir justamente até aqui mostrar esse caso. Durante a noite, o trabalho da perícia vai sendo realizado dentro da casa. Nós vamos nos aproximando, tentando entender esse mistério. O que aconteceu dentro dessa casa na área rural, no quilômetro 30, na estrada de Aparecida. Antônio Lima de Souza, a vítima. Segundo informações, Antônio Lima estava morando nesta casa há alguns dias. Ele foi abrigado pelo Francisco da Silva, o suspeito de ter assassinado o homem. E os dois costumavam beber. E durante o final de semana, durante a bebedeira, o Antônio e o Francisco discutiram. E aí, em meio a essa discussão, uma tragédia. Um homem com um facão e o outro com uma espingarda. Nós estamos acompanhando
o trabalho da perícia que vai sendo realizado justamente dentro do imóvel. Os papiloscopistas, a polícia científica vai trabalhando, colhendo indícios, esses indícios que se tornarão provas, que irão ajudar na investigação. Olha, dá para ver aqui no chão, Salomão? Mostra para quem está em casa. Um indício deixado para trás. A marca da violência. Uma garrafa de cachaça. Segundo a polícia, era justamente essa a garrafa que estava com os homens no momento que eles bebiam. Então, dá para ver também que há um facão justamente ali, o facão que teria sido usado e a espingarda. É claro que nós não vamos tocar em absolutamente nada para não deixar para trás e não alterar a cena do crime, mas nós vamos acompanhar justamente por onde tudo aconteceu. E aí, nós acabamos de receber a informação que o autor do crime estava alcoolizado. Sob o efeito de bebida alcoólica, ele foi levado para a primeira delegacia de polícia civil para prestar esclarecimentos. Nós vamos passar por esse ponto, mas nós não vamos alterar a cena do crime, nem ultrapassar aquela marca para não atrapalhar no trabalho da polícia científica que vai sendo realizada dentro do imóvel. Um crime cercado de mistérios na área rural, no quilômetro 30. Mas a gente mostra para você as armas utilizadas. É claro que você vai acompanhando, dá para ver que é uma espécie de espingarda caseira, uma cartucheira. E foi com essa arma que o autor do crime tirou a vida do outro homem. Foi justamente com essa arma que o Francisco da Silva matou o Antônio Lima de Souza. E aí, ao lado da espingarda, o facão utilizado pelo Antônio Lima, o homem que tentaria se defender com essa arma. O que aconteceu dentro daquela casa? É um crime cercado de mistérios. São muitas versões que vão sendo montadas nesse quebra-cabeças de mistério. É uma história assustadora. É uma casa humilde. Tudo aconteceu justamente aqui, na área rural. E nós viemos até aqui justamente tentar entender o que pode ser levado em consideração. É que o autor do crime, o suspeito, morava aqui. Ele teria abrigado a vítima e os dois estavam morando juntos. Eram amigos. E aí, em um certo ponto da bebedeira, eles se desentenderam. E quando se desentenderam, partiram para a agressão. Partiram justamente para a violência. Um com um facão na mão e o outro com uma cartucheira. Houve uma discussão e, em meio à discussão, a fatalidade. Um homem atingido por um tiro, sem nenhuma chance de defesa. Você vai acompanhando o trabalho da polícia científica, dos papiloscopistas dentro da casa. Do outro lado, nós temos a viatura do IML, nós estamos caminhando. É uma área rural, nós não temos nada aqui, a não ser mato. Nem energia elétrica nós temos aqui. E aí você vai acompanhando, aqui nós temos a viatura do Instituto Médico Legal preparados para remoção. Nós temos o pessoal da divisão de homicídios que estão justamente aqui investigando o caso e a presença da polícia militar, da força tática, os homens que chegaram no local em comboio, polícia militar, polícia civil, polícia científica, todos investigando o caso, todos aqui apurando, tentando entender o que aconteceu dentro daquela casa. O que teria motivado um homem a matar o outro de forma brutal? São as peças de um quebra-cabeças que ainda é um grande mistério que está sendo investigado aqui no quilômetro 30, na estrada de Aparecida. É exclusivo, é Record TV. Perícia concluída dentro do imóvel. A polícia científica colheu indícios que se tornarão provas. O corpo já está
aqui dentro do carro do Instituto Médico Legal. Polícia Civil, DHPP, Polícia Militar, Força Tática, Polícia Científica e equipe da remoção do IML. Policial, quando vocês chegaram aqui, com qual cenário vocês se depararam, principalmente por ser uma área de difícil acesso? Eu vi que as várias viaturas tiveram inclusive dificuldades para chegar aqui. Luca, nós chegamos no local porque o autor ele se apresentou na delegacia. Nós viemos acompanhando uma viatura da Polícia Civil. Essa ocorrência é comandada pela Polícia Civil. Nós viemos só no apoio e chegamos até o local porque o autor é morador da casa e nos trouxe, veio nos conduzindo até o local. Então ele fez questão de ir até a delegacia justamente. E ele, policial, ele apresentava sinais de estar bêbado, de estar sob o efeito de bebida alcoólica? Sim, está apresentando sinal de embriaguez. Parece que os dois estavam ingerindo bebida alcoólica no local, se desentenderam e entraram em luta corporal, onde a vítima parece que portava um facão e o autor uma espingarda de fogo, arma de fogo, de alma lisa, espingarda, cartucheira, se eu não me engano 28, e disparou contra a vítima que veio a óbito. Esse é um trabalho importante, são as forças de segurança em conjunto trabalhando. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, os papiloscopistas, o pessoal do Instituto Médico Legal. E agora nós acabamos de receber a autorização da delegada a doutora Luciana, à frente do DHPP, justamente para entrarmos no local, porque a perícia foi concluída. E agora nós vamos acompanhar justamente os policiais que ainda estão colhendo alguns indícios no local. Ali seria a garrafa de cachaça que eles ingeriram, o facão usado justamente e a espingarda cartucheira na mão dos policiais da Polícia Científica, da Polícia Civil. E aí dentro do imóvel as marcas da violência deixadas para trás. Aqui dá para ver que ainda há um perito criminal trabalhando, o perito criminal se preparando, colocando todo o equipamento, as luvas, justamente, já colheram algumas digitais e é um trabalho minucioso, é passo a passo, montando as peças de um quebra-cabeça. O trabalho do perito criminal nessa hora é um trabalho importantíssimo, porque os mínimos detalhes colhidos por um profissional, como um perito criminal, vão identificar as causas exatas de um crime como esse. E é um trabalho minucioso, é um trabalho de paciência. E aí os peritos criminais vão trabalhando, fotografando, colhendo impressões digitais, colhendo indícios que depois se tornarão provas, justamente para entender o que de fato aconteceu. Essa é a espingarda utilizada, essa é a arma utilizada pelo assassino. Uma espingarda cartucheira utilizada pelo Francisco da Silva, o autor do crime. A arma utilizada para matar o Antônio Lima de Souza, a vítima. Um crime brutal na área rural, no quilômetro 30, na estrada de Aparecida. Foi exatamente aqui que tudo aconteceu, dentro dessa casa. Meu Deus do céu. Aqui, atrás dessas portas, um crime brutal. Nós estamos entrando no imóvel. Você vai acompanhando com exclusividade no jornalismo da Record. Pelo chão, as marcas da violência. Sangue, objetos revirados. Dá para ver, Salomão, que aqui, olha, no armário, alguns utensílios, algumas canecas, alguns copos. E aí, vem para mim, por favor, a gente tenta entender o que aconteceu aqui. Pelo chão, as marcas da violência, o sangue deixado para trás em uma casa humilde, de chão batido, na área rural. E foi exatamente aqui, neste ponto, que os policiais encontraram o corpo da vítima. Nós estamos entrando aqui agora, recebemos a autorização. Era exatamente nesse colchão, era exatamente aqui o local que a vítima foi encontrada, que a vítima dormia. E aí, a vítima dormia nesse cômodo da casa. E quando os peritos criminais chegaram, encontraram o corpo do homem exatamente aqui, com um único disparo de arma de fogo, a queimar-roupa, sem nenhuma chance de defesa. Um copo quebrado no chão. Era exatamente com este copo que os dois bebiam cachaça aqui na área rural, no quilômetro 30,
Um crime que ainda busca explicações. O que pode ter acontecido dentro desta casa humilde? O que pode ter levado os dois homens a se desentenderem, a começarem a discutir? Um homem com um facão, um homem com uma cartucheira. E aí, o pior aconteceu. É história exclusiva. Um crime cercado de mistérios, direto da área rural, no quilômetro 30, para quem acompanha a programação da Record. Aqui Lucas Ferraz, contando histórias reais e exclusivas. O que pode ter acontecido dentro dessa casa humilde na área rural, a cerca de 30 quilômetros aqui da capital do estado? O que pode ter acontecido entre Antônio e Francisco, os dois amigos que se desentenderam, e a amizade acabou se tornando uma grande tragédia? Segundo os papiloscopistas da polícia, enche a tela para quem está em casa, eu convido você que está acompanhando ao nosso Cidade Alerta para analisar esse caso. Segundo os papiloscopistas, a arma utilizada no crime, uma espingarda caseira, após... Segura essa imagem para mim, por favor. É essa a imagem da arma, é essa que eu quero. Pode voltar, segura essa imagem. É essa arma que eu quero, pode vir para mim. Segundo os papiloscopistas, os peritos criminais, após o primeiro tiro, dado com a arma caseira, o autor do disparo recarregou a arma, pois dentro da espingarda havia uma munição picotada, ou seja, uma munição que não foi deflagrada. Se ele deu o primeiro tiro, ele recarregou a arma, isso é óbvio. Então, ele recarregou a arma, mostrando que ele premeditou o crime. Foi um crime brutal que assustou a todos. Inclusive, levantaram a hipótese dos dois serem irmãos. Mas, segundo informações, Antônio e Francisco, na verdade, eram amigos. Amigos de infância, amigos de trabalho na área rural. Mas o que mais chama a atenção é a forma que o crime aconteceu. Os dois passaram o dia ingerindo bebida alcoólica. Em um certo ponto da bebedeira, pode encher a tela para quem está em casa, eu mostro para você as armas utilizadas. Em um certo ponto da bebedeira, Antônio Lima de Souza, a vítima, se armou com esse facão no canto esquerdo da imagem. No canto direito, Francisco da Silva, o autor do disparo, o assassino, se armou com essa arma de fabricação caseira calibre 28. E aí, ele não contou conversa. Atirou a queima-roupa. Assassinou de forma brutal o amigo. Após isso, os peritos criminais concluíram lá mesmo no local que a arma foi recarregada. Ele tirou o estojo deflagrado, o cartucho, colocou um novo cartucho, foi até onde o corpo do amigo estava e atirou novamente. Depois, ele veio até Palmas. O próprio acusado compareceu na delegacia de polícia civil. Coberto pelo sangue do amigo, ele procurou uma viatura da Força Tática que estava na frente do primeiro DP aqui na Teotônio Segurado e disse: olha, eu acabo de assassinar o meu amigo na minha casa na zona rural. Segundo testemunhas, ele estava sob o efeito de bebida alcoólica e esse crime aconteceu durante o final de semana. Essa história é exclusiva, dá um trabalho para conseguir. Apenas a equipe da Record, com as imagens de Salomão Aguiar, nós acabamos de trazer esse caso à tona e acabamos de levantar uma seguinte pergunta desse mistério: o que pode ter acontecido dentro daquela casa? Adiel, o que você acha que pode ter acontecido dentro daquela casa? Várias hipóteses, nada pode ser descartado. Será que porventura os homens, sob o efeito de bebida alcoólica, acharam por bem ir para as vias de fato? Ou os homens estavam motivados pelo ódio, até mesmo uma mulher pode estar na história?
talvez motivado por ciúme, por uma herança, por dinheiro. O que pode ter acontecido dentro dessa casa humilde na área rural, a cerca de 35 quilômetros da capital? Olha que imagem forte, o corpo da vítima sendo retirado da casa e sendo colocado dentro do carro do IML. Enche a tela para quem está em casa. Esse é o interior do imóvel. Era exatamente nesse colchão que a vítima estava. Segura essa imagem para mim do colchão. Era exatamente nesse colchão que a vítima estava. Exatamente nesse ponto aí, ó. O corpo estava estirado pelo chão. Ao que tudo indica, o primeiro disparo foi dado na sala do imóvel. A vítima possivelmente rastejou até aqui, nesse segundo cômodo. O autor do disparo, enfurecido, recarregou a arma e tentou atirar pelo menos mais uma vez. A arma foi encontrada com uma munição deflagrada e uma munição picotada, ou seja, o tiro não foi dado. E aí, os papiloscopistas, os homens da perícia criminal e da polícia científica estiveram no local, colhendo indícios que se tornarão provas e serão anexados aos autos da investigação. Uma tragédia anunciada, um crime bárbaro que aconteceu a cerca de 35 quilômetros da capital Palmas, na saída para Aparecida do Rio Negro. É exclusivo, é Cidade Alerta.